Pessoal, bom dia. Ei, bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Então. E a imagem, tá ok? Tá. Estão conseguindo ver o quadro lá atrás? Muito distante. Distante? Vou aproximar um pouco então, peraí. E agora, tá melhor? Isso. Só para vocês terem a noção para acompanhar. Tranquilo? Todo mundo me ouvindo? Yuri, Júlia? Manda um joinha. Vai mandando um joinha. Camille? Tudo certo. Tranquilo? Vamos lá? Olha só, galera. A gente estava conversando na sala, até pelas atividades que a gente tinha desenvolvido com vocês. O último conteúdo que a gente tinha estudado era sobre progressão geométrica. Lembra disso? O que a gente vai fazer para facilitar a vida de vocês e também para vocês conseguirem acompanhar melhor? A gente vai começar a estudar hoje um assunto que a gente chama de matrizes, que inclusive eu até passei para vocês com uma tarefa de estudar hoje. Por que a gente vai estudar sobre esse assunto? Porque ele é mais tranquilo para você estudar em casa. Aí, quando a gente tiver o retorno das aulas, a gente pega aquela partezinha final de faltando. Tranquilo? Porque aí eu vou estar mais perto de vocês. É mais fácil para eu conseguir tirar as dúvidas, ajudar vocês. Beleza? Olha só. Para quem está aí com o material do lado, a gente está estudando o capítulo 6 do livro 2. É lá na página 7 do livro 2 de vocês de matrizes. Beleza? São os conceitos iniciais. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje, qualquer dúvida vocês podem mandar aí no chat para mim, ou falar, é sobre os conceitos iniciais de matrizes. Beleza? Aplicar matrizes na resolução de alguns problemas, entender o que é matriz, como que forma uma matriz, para que ela serve. Tranquilo? Joinha? Então, olha só. Quando a gente fala de conceito de matriz, pessoal, o que é uma matriz, primeiro, para vocês entenderem? Quando a gente tem muitos dados, muitas informações, a gente não armazena elas em forma de tabela. A gente tem uma tabela, por exemplo, a idade da pessoa, peso dela. A gente faz uma tabela, várias informações sobre idade e peso de pessoas, ou a temperatura que eu medi de um paciente em determinado dia. A gente consegue uma tabela com todas essas informações. Quando a gente pega essas informações e organiza ela, a gente pode fazer a organização dela por meio de uma matriz. A matriz nada mais é eu pegar os dados de uma tabela e fazer uma porque quando você coloca os dados na forma de matriz, é como se ela ocupasse menos espaço dentro do computador, dentro da memória. Entre cálculo de produção e cálculo de utilização de fertilizante, por exemplo, na agricultura. Pode fazer isso tudo utilizando o que a gente chama de matriz. Beleza? Então, olha só. As formas de representar a matriz, pessoal, se vocês acompanharem aí na página 7 do material de vocês, tem o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. Existem 3 formas que você pode representar uma matriz. Você pode representar uma matriz entre colchetes, entre parênteses, ó, ou entre 2 barras. Qualquer hora que vocês encontrarem qualquer exercício onde tenha entre colchetes, entre 2 barrinhas ou entre parênteses, quer dizer que aquilo ali está na forma matricial, está representado na forma de uma matriz. Beleza? Toda matriz também, galerinha, ela é representada
utilizando a letra do nosso alfabeto maiúsculo. Então, aqui a gente tem a matriz a matriz B e a matriz D. Observe que ele sempre utilizou letras maiúsculas. Beleza? E outra coisa, toda matriz tem o que a gente chama de ordem. O que seria a ordem dessa matriz? A ordem de uma matriz, pessoal, é você falar quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ó, se eu observar ela tem 1, 2, 3 linhas. E ela tem uma coluna. Então, eu falo que essa matriz é uma matriz de ordem 3 por 1. Então, quando eu falo assim, galera, tem uma matriz de ordem 3 por 1. O que isso quer dizer? Que é uma matriz que vai ter 3 linhas e uma coluna. Olha o exemplo dessa matriz B aqui do lado. É uma matriz de ordem 2 por 2. O que isso quer dizer? Que a minha matriz vai ter 2 linhas e 2 colunas. E o exemplo da matriz D, ó, é uma matriz de ordem 3 por 3. O que quer dizer isso? Que ela tem 3 linhas e 3 colunas. A gente fala como regra geral, galera, que toda matriz, se eu falar uma matriz A qualquer, a ordem dela sempre é N por N. N por N. O que vai indicar esse N? Esse N é o número de linhas da matriz. E o N é o número de colunas. Então, se eu falar para vocês assim, galera, olha só, eu tenho uma matriz, essa matriz ela é uma matriz A7 por 1, de ordem 7 por 1. O que isso quer dizer? Que essa matriz ela tem 7 linhas e uma coluna. Beleza, pessoal? Então, matriz representa por letra maiúscula, tá? Letra maiúscula igual. Ela pode estar entre colchetes ou colchetes entre parênteses ou entre duas barras. E toda matriz a gente pode representar a ordem dela. O que é a ordem dela? Em termos geral, N por N. O que seria N? O número de linhas. O que seria o N? O número de colunas. Então, quando eu falo que eu tenho uma matriz 6 por 3, eu tenho uma matriz com 6 linhas e 3 colunas. Tranquilo? Então, olha só. Isso é a forma de representação de matriz. Toda matriz, pessoal, toda matriz, ela possui elementos, certo? O que são os elementos? São todos esses valores que estão representados dentro da matriz. E cada elemento ele tem que seguir uma posição. Então, por exemplo, ó, deixa eu só subir aqui para usar essa matriz aqui como exemplo. Por exemplo, eu tenho uma matriz aqui A e eu tenho todos os elementos dela. Qual é a ordem dessa matriz? Se eu perguntasse a vocês qual que é a ordem dessa matriz, seria de que ordem, galera? Ó, 1, 2, 3.
Vamos lá. Voltou. Eu estava falando para vocês o seguinte, deixa eu recapitular. Que toda matriz, certo? Toda matriz, ela tem uma ordem, ok? Todo mundo me ouvindo? Só manda um joinha aí para eu saber. Tô ouvindo. Tamo. Então, beleza. Essa matriz aqui, por exemplo, eu tinha falado para vocês que é uma matriz 4x3. Por que ela é 4x3? Porque ela tem 4 linhas e 3 colunas. E eu falei que cada um desses termos que tem aqui dentro, ó, eles são chamados de elementos da matriz. E para a gente identificar os elementos dessas matrizes, é como se fosse uma batalha naval, onde a gente vai identificar qual é a linha e qual é a coluna. Então, por exemplo, esse carinha aqui, ó, o 2, ele está em qual linha? Ele está na segunda linha, concorda? Ele está na primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Então, esse elemento aqui é o meu elemento A2, 1. Lembrando, por que ele é o A2, 1? Sempre primeiro linha e depois coluna. Certo? Vou pegar outro exemplo. O 9. Quem é o 9? O 9 é um elemento A. Qual linha que ele está? 1, 2, 3, 4. Então, ele é o elemento A, 4. 4 da linha. 2. Então, o elemento A, 4, 2 é o 9, porque ele está na quarta linha e na segunda coluna. Tranquilo? Então, todos os elementos, pessoal, todos os elementos dentro de uma matriz sempre vão seguir uma regra. Que a gente chama dessa regrinha aqui, ó. O elemento é representado por A e J. A e J. Onde I, presta atenção, hein? I é linha e J é coluna. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, aí no material de vocês tem assim, ó. Quem é o elemento A33? O elemento A33, ou seja, quem está na terceira linha e na terceira coluna? Quem está na terceira linha e na terceira coluna? Ó, 1, 2, 3, terceira linha. 1, 2, 3, terceira coluna. Então, o elemento da terceira linha e da terceira coluna é o raiz de 2. Beleza, pessoal? Toda matriz vai ter essa quantidade de elementos, vai ter uma certa quantidade de elementos, e todos os elementos eles vão ser identificados como A e J. O que seria o I? A linha que ele está. E o J, a coluna. Tranquilo isso daí, galera? Alguma pergunta? Manda aí no chat se tem alguma dúvida. Ou abre o microfone. Boa? Veja bem agora. Existe uma forma, que a gente fala de forma genérica, que é a representação de qualquer tipo de matriz. Beleza? Então, olha só. Eu vou usar um exemplo aqui com vocês. Acompanhem aqui, por favor. Ó. Eu quero que vocês montem para mim uma matriz A, 2 por 3. O que quer dizer essa matriz A, 2 por 3? 2 linhas e 3 colunas. Então, ela vai ser isso daqui, ó. 2 linhas. Concorda comigo? Ó, 2 linhas e 3 colunas, porque ela é 2 por 3, ó. Linha, coluna. Ok? Quem seriam os elementos dessa matriz? Os elementos gerais. Quem estaria nessas posições? O elemento que vai estar aqui é o elemento A1, 1. Concorda? Por que é o elemento A1, 1? Porque é a primeira linha, primeira coluna. Quem vai estar aqui? A1, 2. E aqui o A1, 3. Certo? Do lado da segunda linha, ó, é o A2, 1, o A2, 2 e o A2, 3.
Essa é uma representação genérica, pessoal. O que é uma representação genérica? Onde eu não identifico os elementos. Eu não estou identificando os elementos. Qual é o número que está aqui? Eu estou identificando que ele é o elemento A11. Ou seja, estou identificando a posição dele. Ou seja, primeira linha e primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna e assim sucessivamente. Isso é uma matriz genérica. A partir de uma matriz genérica, o exercício, a questão, ele vai pedir para você montar uma matriz, respeitando algumas condições. Vou fazer um exemplo que vai ficar mais prático para vocês. Peguem o exercício, deixa eu olhar o número aqui para vocês, aí no material. Pega o exercício 4, na página 12. Vou abrir aqui também na tela. Deixa eu só carregar aqui. Exercício 4, na página 12. Todo mundo conseguiu achar aí o exercício 4, na página 12? Ele fala o seguinte, deixa eu pegar o livro aqui, porque não apareceu no quadro para mim. Ó, ele quer uma matriz A 3 por 2. Então, olha só, esse exercício 4, ele pediu uma matriz A, e essa matriz ela tem que ser 3 por 2, certo? E aí ele falou assim, definida por uma lei. Ele falou assim, ó, a lei é, cada elemento dessa matriz, o que ele está falando? Ó, cada elemento dessa matriz, ele deve ser 1 se o I for diferente de J, certo? E ele deve ser I ao quadrado se o I for igual ao J. Olha só como que a gente começa a trabalhar com matriz sabendo disso, galera. Exercício 4. Ele quer que eu monte uma matriz 4 por 2. Desculpa, 3 por 2. Vou fazer a genérica aqui, ó. Matriz A. Ela vai ter 3 linhas, ó, e 2 colunas. Concorda? Ó, 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Vamos identificar os elementos. Aqui eu tenho A11, A12, 21, 22, A31 e o A32. Fórmula genérica, representei os elementos fazendo a invenção. Olha como é que a gente monta a matriz, então, ó. Quem é a minha matriz A, então? Seguindo essa lei que ele me pediu. Observe que ele fala duas coisinhas, ó. Se o I for diferente de J, o que ele quer dizer com isso? Se a linha, ó, e a linha, J é coluna. Se a linha for diferente da coluna, então o valor do elemento vai ser 1. Observa aqui. Esse primeiro elemento, a linha é diferente da coluna? Não é, porque os dois são 1. Então não vou fazer nada. Esse elemento, a linha é diferente da coluna? É, porque aqui a linha vale 1 e a coluna vale 2. Se é diferente, então está atendendo essa condição. Então, o valor do elemento é quanto? 1. Aqui é diferente? É. E os dois últimos também, ó. Por que eu coloquei, então, 1?
Por que eu coloquei 1 nessas 4 posições? Ó, aqui, porque nessas 4 posições, a linha é diferente da coluna. E ele falou que se a linha for diferente da coluna, o valor é 1. Tranquilo? Agora, se a linha, ó a condição, se a linha for igual à coluna, linha I igual à coluna J, então você vai ter que fazer I elevado ao quadrado. Ou seja, você vai ter que pegar o valor da linha e elevar ao quadrado. Como assim, Tiago? Olha aqui. Linha é igual à coluna. Se a linha é igual à coluna, eu vou pegar o valor da linha, que é quanto? Ó, 1 e elevar ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. De novo aqui. A linha vale 2. A linha é igual à coluna, então atendeu minha condição. Ó, linha igual à coluna. Se é 2, vou fazer 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. A partir de uma lei de formação, eu coloquei os elementos genéricos e fui utilizando a regra que ela me deu. Se era igual, era para fazer linha ao quadrado. Se era diferente, era para colocar 1. Consequentemente, eu montei a minha matriz 3 seguidores. O que vai mudar nas questões, galera? O que muda nas questões é qual é a ordem da matriz. Às vezes a gente pede uma matriz 4 por 3, 1 por 7, 2 por... Enfim, a ordem da matriz. Ok? E a regra. Às vezes ele coloca aqui outra regra sem ser essa. Então, de acordo com a questão, você vai adaptando a regra que você vai utilizar para construir essa matriz. Tranquilo, pessoal? Captaram o que foi dito até agora? Manda um joinha aí e fala um oi. Tranquilo? Beleza, Camille? Ok? Então, todas as vezes que pedir para vocês montarem uma matriz, A e J, vocês vão colocar a genérica, lembrando das posições, ó, dos números, sempre linha e coluna, e para cada um você vai ver em qual regra ele está se encaixando. O que vai alterar vão ser essas regras. Às vezes não vai ser I diferente de J, vai ser outra operação. Então, outros exercícios, por exemplo, na atividade proposta de vocês, o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, é tudo para vocês montarem matrizes. Só que vocês vão observar que nesse exercício existem outras regras. Por exemplo, no exercício 1, ele manda falando assim, ele fala assim, ó, se o I for diferente de J, ele fala para você somar I mais J. Tá vendo que é uma outra regra? Então, ao invés de você colocar 1, seria somar I mais J. Tranquilo? Vocês querem que eu faça mais um exemplo desse? Manda um joinha se sim, ou não fala nada se não, se deu para entender. Querem mais um exemplo desse? Mais um? Vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Vou te fazer outro exemplo. Deixa eu pegar outro exemplo do livro de vocês. Uma outra questão. Atividades propostas. Atividades propostas. A número 1 da proposta. Lá na página 12, galera. Tá assim, ó. Tem uma matriz A definida como uma matriz com os elementos A e J, e ela é 3 por 1. Eu tenho uma matriz de 3 linhas e uma coluna. Beleza? E aí ele fala assim, a regra é A e J, duas regrinhas, ó. I mais J... Ó. Certo?
questão é essa. De novo, uma matriz 3 por 1. Então, vou montar ela aqui, ó. 3 linhas, 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Quem é o elemento que vai vir aqui? É o A, uma linha, uma coluna. Lembra? Linha e coluna, sempre. Quem é que vai vir aqui? É o A, segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna. Então é o A11, o A21 e o A31. Concorda? Forma genérica é uma matriz 3 por 1. Vamos montar a matriz real atendendo a lei agora, hein? Olha aqui, Ju. Presta atenção, Ju. Se o I for diferente de J, se for o I for diferente de J, o que ele manda eu fazer? Ele manda eu somar. Somar a linha mais a coluna. Então, observa, vamos passar isso lá na nossa forma genérica. Atendeu a condição? O I é diferente de J? Não, ó, a linha é igual a coluna, então isso não está valendo para mim. O I é diferente de J? É, ó, a linha vale 2 e a coluna vale 1. Então é diferente. Se é diferente, ele mandando somar. Quanto que é 2 mais 1? 3. É diferente? É, ó, 3 é diferente de 1. A linha é diferente da coluna. Então eu só vou somar. 3 mais 1, 4. E se for igual? Se for igual, ele mandou eu fazer 2 vezes a linha. É igual, então faça 2 vezes a linha. Vamos olhar aqui, ó. Não é igual? A linha vale quanto? Vale 1. A linha vale 1. Se eu tenho que fazer 2 vezes a linha, 2 vezes 1, 2. Pronto, está montada aqui a matriz 3 por 1. Tranquilo, galera? Sempre, então, o que mudou do exemplo anterior para esse exemplo? A ordem da matriz, aqui ela é 3 por 1. E qual que é a regra de formação dela? A regra de formação, eu vou olhar como? Vou olhar a parte aqui. Ah, é igual? É igual, então vamos usar isso. É diferente? É diferente, então vamos usar isso. E aí você monta a matriz. Ficou claro agora, Ju? Tranquilo? Estava com dúvida? Manda um joinha aí se estiver de boa. Tranquilo. Isso daí é a forma de montar a matriz. Tá, galera? Tem um exercício aí, para quem está com o material aberto, vê se vocês acham o exercício 3 de sala, para mim, fazendo um favor. Exercício 3 de sala. Deixa eu ver se eu consigo avaliar aqui. Eu não vou conseguir abrir ele aqui, mas acompanhe ele comigo, fazendo um favor, galera. No exercício 3 de sala, é só um exemplo de exercício de você localizar os pontos a partir dos dados da matriz. Observa aí para mim que tem os dados aí sobre a temperatura corporal de um paciente medida em graus Celsius 3 vezes ao dia, durante 5 dias. Então, vocês conseguem entender que as colunas representam 5 dias da semana. E as linhas representam as 3 vezes que a temperatura desse paciente foi medida. Consegue ver isso daí? Manda um joinha se conseguiu. As colunas são 5 dias da semana, porque mediu 5 dias, e as linhas, elas são as 3 vezes que a enfermeira foi, por exemplo, lá medir. Tranquilo? Aí olha a pergunta. Primeiro, a ordem dessa matriz. Vocês conseguiriam, se eu perguntasse qual é a ordem dessa matriz? Responde aí para mim no chat, qual que é a ordem dessa matriz?
Qual é a ordem M por N dessa matriz? É uma matriz. Deixa eu ver quem respondeu. Manuel, Júlia. Olha só. Essa é uma matriz 3 por 5. Por que é uma matriz 3 por 5? Porque eu tenho 3 linhas e 5 colunas. Lembra que sempre primeiro é o número de linhas, depois o número de colunas. Manuel, você confundiu, filho. O que você confundiu? Você colocou 5 por 3. Aí você colocou a coluna primeiro, lembra? Sempre primeiro linha, depois coluna. Então ficaria uma matriz 3 por 5. Beleza? Olha a primeira pergunta da questão. Qual é o instante e o dia que o paciente apresentou maior temperatura? Localiza aí para mim qual é a maior temperatura, galera. Qual que é a maior temperatura? Responde aí no chat, a maior temperatura que vocês encontraram. O dia que o paciente estava com a temperatura. Isso aí. Júlia já respondeu aqui, 40,5, não é isso? Aí, Júlia, qual que é o dia, né, e o instante que ele encontrou essa maior temperatura? Em qual dia da semana foi essa maior temperatura? Se você observar, foi no terceiro dia? Segundo? Vamos lá. Camille, quarto, olha só, os dias, eles estão representados nas colunas. O 40,5 está em qual coluna? Na quarta. Então, foi no quarto dia. Em que instante que ele apresentou essa maior temperatura? Ou seja, no quarto dia, a enfermeira foi lá e mediu a temperatura dele 3 vezes. Em qual instante ele apresentou? No segundo instante. Então, percebe que tem que sempre interpretar? Foi no quarto dia, porque foi a quarta coluna. Lembra que as colunas são os dias. E foi no segundo instante, porque as linhas representam qual instante a enfermeira foi lá no quarto medir a temperatura. Então, você percebe que o 40,5, por exemplo, ele é o elemento A2, 4. O que quer dizer isso daqui? É na segunda linha e na quarta coluna. E nós vimos que linha era o instante, é isso? E a coluna era o número de dias. Então foi no quarto dia e no segundo instante. Entenderam, meus filhos? Deu para entender isso daí? Uma questão de interpretação, de você localizar. Tranquilo? Manda um joinha aí. Tá tranquilo? Deu para entender que foi no quarto dia e na segunda vez. Júlia, ok? Beleza. Deu para Valência? Tranquilo. Júlia, entendeu também? Pera, beleza. Então, ó, vimos essas duas partes, de identificar, não foi isso? Ana também está tranquilo, Olivier. Estou vendo o restante da galera aqui. Todo mundo tranquilo? Qualquer coisa vocês estão falando no chat, beleza? Manuel. Pessoal, entenderam essa primeira parte? Então, ó, o que é matriz, certo? O que é matriz? Depois a gente viu a representação dela, sempre matriz representada por uma ordem. Depois a gente viu como representar os elementos de uma matriz de forma genérica. Lembra? A e J, linha coluna. Depois a gente viu quando tem uma lei, como que eu faço para representar essa matriz utilizando aquelas regras. E a gente fez 2 exemplos com vocês desse conteúdo. Tranquilo? Agora a gente vai para uma parte bem tranquila, só vocês prestarem atenção, porque se vocês lendo o material tranquilamente, vocês vão entender isso daí. São os tipos de matrizes. No livro de vocês, galera, os tipos de matriz está lá na página 8.
Bem fácil de entender. Vamos acompanhar aqui, ó. Primeiro tipo de matriz, que tem aí uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada, pessoal? Ela tem que ter o formato de um quadrado. E ela só pode ter o formato de um quadrado se o número de linhas for exatamente igual ao número de colunas. Então, se eu tenho uma matriz, por exemplo, 2 por 2, uma matriz 3 por 3, 4 por 4, a gente tem uma matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Beleza? Está aqui, ó. Número de linhas igual ao número de colunas. Tranquilo? Matriz quadrada. O que é uma matriz retangular? Uma matriz vai ser retangular, pessoal, quando o número de linhas for diferente do número de colunas. Então, aí vocês já tiram dois tipos de matriz. Ah, eu olhei uma matriz, como que eu sei que ela é quadrada? O número de linhas é igual ao número de colunas. Ah, Tiago, eu olhei uma matriz, como que eu sei que ela é retangular? Posso falar que ela é retangular. O número de linhas é diferente do número de colunas. Tranquilo? Próximo. Bem tranquilo, tá? Isso daqui, pessoal. Por exemplo, ó, esses três aqui, o próprio nome já fala. O que seria uma matriz linha? O que seria uma matriz linha? É uma matriz formada por apenas uma linha. Certo? Matriz linha é uma matriz formada por apenas uma linha. Ela sempre vai ser assim, ó. A1 por N. O valor da linha sempre vai ser 1, que pode mudar o número de colunas. Então, ó, eu tenho uma linha, 1, 2, 3 colunas. Essa é uma matriz 1 por 3. Mas ela sempre vai ter uma linha, uma matriz linha. Tranquilo? Matriz coluna. Uma matriz coluna é o inverso. Ela sempre vai ter um número variável de linhas, só que ela sempre vai ter uma coluna. Então, matriz linha é uma linha. Pode variar o número de colunas. Ah, Tiago, essa matriz é uma matriz coluna. Por que ela é uma matriz coluna? Uma coluna só e pode variar a quantidade de linhas que ela tem. Tranquilo? O que é uma matriz nula? O nome já diz, ó. Matriz nula. É tudo zero. Ó, todos os elementos da matriz é zero. Quando todos os elementos da matriz são zero, eu posso falar que é uma matriz nula. Tranquilo? Essas 5 primeiras? Manda um joinha aí, se estiver tranquilo. Tranquilo? 5 primeiras. Ok. Matriz triangular. Olha aí o exemplo. Na matriz triangular, pessoal, esse elemento aqui, ó, toda matriz, vou falar para vocês, toda matriz quadrada, ela tem uma diagonal. Igual a gente tem um quadrado, por exemplo, se eu fizer um quadrado aqui, a gente tem a diagonal do quadrado. Isso aqui não é a diagonal? Toda matriz quadrada, ela tem uma diagonal. Beleza? Então, observa aqui que essas matrizes, elas têm diagonais. Ó, essa é a diagonal dessa e essa é a diagonal dessa. Beleza? Todas as vezes que eu tiver uma matriz quadrada, no caso, né, ela tem que ser quadrada para ela ter diagonal. E os elementos abaixo da diagonal, ó, igual tá aqui, ó. E os elementos abaixo da diagonal ou acima forem nulos, ou seja, forem igual a zero, os elementos abaixo e acima forem igual a zero, eu tenho uma matriz triangular. Beleza? Por que é triangular? Porque ela forma um triângulo aqui, galera. Ó. Vocês perceberem? Ó. Todas as vezes que os elementos abaixo da diagonal, ó, abaixo ou acima, pode ser um ou outro, porém zero, eu tenho uma matriz, que é uma matriz triangular. Tranquilo? Vamos lá. Tiago, Oi. mas essa linha diagonal, ela sempre vai vir
A1, Desculpa, repete. a linha diagonal, ela sempre vai vir do termo, que é A1. A linha diagonal, o primeiro termo sempre vai ser o A1, tá? A diagonal principal. Mais para frente a gente vai ver que tem a diagonal principal e a outra diagonal. Mas para a gente agora, sempre a diagonal principal ela vai partir do termo A1 em direção aos outros. Tá bom? Beleza. Thiago. Pessoal, eu acho que eu tenho só mais 3 minutos com vocês. Então, só orientar aqui. O restante aqui ele vai falar de outros tipos de matrizes. Matriz identidade, dá para você identificar fácil. O que acontece aqui nessas matrizes identitárias? Vocês conseguem observar que sempre os elementos da diagonal valem 1? Ó, os elementos da diagonal sempre valem 1 e o resto é tudo 0. Quando isso acontece, a gente chama de matriz identidade. Tá bom? Como a gente está acabando aqui, deixa eu orientar vocês. Agora, no restante do capítulo, ele vai falar sobre outros tipos de matrizes. Matriz simétrica, antissimétrica, matriz transposta. Matriz transposta representada por A elevado a T. Então, se eu quero uma transposta, é A elevado a T. E igualdade de matrizes, quando que duas matrizes são iguais. Vocês estudem por aí, tentem dar uma lida, né, no conteúdo, e também lá no Alunos Book, eu disponibilizei para vocês os links de umas videoaulas explicando exatamente sobre tipos de matrizes e um link falando só sobre igualdade de matrizes. Se vocês assistirem lá, ou ler o livro, mesmo assim não conseguirem entender, vou pedir para vocês me mandem no privado, fala, tio, não consegui entender o que é matriz transposta. Aí eu gravo um videozinho, mando para vocês explicando. Beleza? Feito isso, pessoal, feito isso, que é a proposta da aula de vocês de hoje também, que eu mandei no notebook, quero estudar esse capítulo, recomendo que vocês façam, os exercícios do capítulo. Tá? Os exercícios são bem tranquilos e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem falar, tio, eu estou com dúvida no exercício proposto número 7. Aí você me manda no privado, que aí eu vou resolver para você também, vou te ajudar na sua dúvida, para vocês conseguirem fazer isso daí. Beleza? Concluindo o capítulo, se você conseguiu concluir e não teve dúvida, vai lá na tarefa online, que está disponível lá no SAS, e tenta fazer para ver, porque você fazendo a tarefa online, eu consigo acompanhar que você aprendeu mais, que você teve mais dificuldade para a gente discutir depois. Combinado? Manda o joinha de combinado. Estou com saudade de vocês, tá? Vocês voltam logo. Essa escola está muito vazia sem vocês, pelo amor de Deus. Esperando vocês aqui ansioso. Beleza? Qualquer dúvida, pode mandar para o tio ajuda vocês. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom? Beijo. Interessante.